Depois de acusações de assédio, o presidente da CBF é afastado do cargo. Áudios mostram que Rogério Caboclo constrangeu uma funcionária e fez perguntas sobre a vida sexual dela. A gente tem mais informações chegando do Rio de Janeiro. Fala, Mário Dias Ferreira, bom dia. É para a defesa de... Bom dia, Carla. E o afastamento por um mês é para a defesa de Rogério Caboclo, para que ele tenha um prazo para se defender das acusações de uma funcionária da CBF que o acusou de assédio moral e sexual. No dia 16 de março, ela fez uma gravação na sala do presidente da CBF na Confederação, depois de ter sido constrangida por diversas vezes, segundo ela, desde o ano passado, em janeiro, quando saiu da recepção, foi para o cerimonial e virou assessora pessoal de Rogério Caboclo. Numa das situações, ela chegou a mandar mensagens para 2 diretores da CBF para que eles fossem até a sala tentar tirá-la de lá de alguma forma com os constrangimentos de cunho pessoal. Algumas perguntas, inclusive, a gente vai reproduzir esses áudios que foram disponibilizados ontem pela TV Globo, que teve acesso a esse material, não estão com a qualidade muito boa, mas a gente vai destacar aqui. Inclusive, o presidente Rogério Caboclo da CBF disse como é que ela conseguia esquivar de assédio de 2 colegas, um deles da CBF, também companheiro de trabalho, mora com essa funcionária da CBF que fez a acusação. Ela disse que eles são apenas amigos. Vamos escutar. Você consegue resistir todo dia lá em cima de você? Como é que você consegue essas pessoas em cima de você? E aí começou a se insinuar para essa funcionária. Inclusive citou o relacionamento dele, o casamento de 26 anos, disse que não queria tocar em assuntos pessoais, mas falou sim nessa gravação que a funcionária também fez na sala do presidente da CBF. Faz 26 anos, já apaixonei, pirei por amor. Eu tinha te jurado que eu não ia falar sobre assuntos particulares. Tinha te jurado que não ia falar de assuntos particulares, já me apaixonei, pirei por amor, foi o que falou o Rogério Caboclo, que durante a pandemia também fez algumas reuniões dentro da residência dele, num apartamento em São Paulo, e essa funcionária, por ser uma assessora direta, esteve também nesse apartamento, disse que foi um constrangimento muito grande numa das ocasiões, disse que o Caboclo ingeriu uma farta quantidade de bebida alcoólica, chegou a oferecer um biscoito de cachorro e a chamou de cadelinha. Segundo ela, ele apresentava estar bêbado em algumas ocasiões. Não, parece que eu tô louco. Aí eu começo a falar um monte de besteira. Posso fazer pergunta? Consumiu bebida e chegou a oferecer uma taça de vinho para ela dentro da CBF e em algumas ocasiões, Megali, Sheila e Carla Bigato, o presidente da CBF pedia para ela esconder essas garrafas de bebida alcoólica dentro da sede da CBF. Como eu disse, no dia 16 de março ela fez as gravações, era uma funcionária desde 2012 na Confederação Brasileira de Futebol, procurou o Conselho de Ética da entidade que resolveu afastar por 30 dias o Rogério Caboclo. Quem assume agora é o Coronel Nunes, de 82 anos, já fez um mandato tampão na CBF, que já teve 4, agora com o Caboclo, presidentes afastados por corrupção: Ricardo Teixeira, José Maria Marim e Marco Polo Del Nero. Esse é o cenário lá da CBF, desse escândalo, em meio a todas as polêmicas também de realização ou não da Copa América e os jogos da seleção brasileira, que entra em campo amanhã em mais um jogo em Assunção, no Paraguai. Gente. Mário, deixa eu só fazer uma pergunta. Eu sei que você falou, mas é uma informação que eu estou demorando para fixar na minha mente. Essas denúncias, elas se referem a qual período? Isso é recente, de fato? É recente. Desde o ano passado, quando em janeiro de 2020 essa funcionária virou assessora pessoal, ela, desde o início do ano e também nos últimos episódios, ela disse que vem recebendo ameaças e não aguentou mais. Em março, no dia 16, ela fez essa gravação e no mês de abril, no mês seguinte, ela apresentou essa denúncia ao Conselho de Ética da CBF. Então são 2 meses de investigação até agora, né? É bem, de fato, né? Esse protocolo aí da denúncia, ele é bem recente.
é bem recente, mas a gente não tem uma investigação nem policial, nem da Justiça, porque por enquanto ela só apresentou essa denúncia ao Conselho de Ética da Confederação Brasileira de Futebol. Mas, ao que parece, ela está sendo orientada por advogados e isso deve chegar também, provavelmente, à polícia. Agora, que histórico de imundice, né? Claro que com acusações, investigações diferentes, mas se você pegar as últimas 2 décadas, pelo menos, da história da CBF, o que houve contra Ricardo Teixeira, Marco Polo Del Nero, José Maria Marim, teve prisão. E agora, mais uma vez, nessa acusação, episódio diferente, uma investigação mais recente, mas que histórico imundo esse envolvendo a CBF. O Mário, você falou sobre toda essa acusação se dar em meio, ou às vésperas de a gente ter uma Copa América, e aqui no Brasil, pelo menos por enquanto será no Brasil. Já há conversas nos bastidores, a possibilidade de não se realizar no Brasil, mas por enquanto é isso, vai ser no Brasil. Os jogadores da seleção brasileira devem falar, pelo menos tem uma expectativa de uma entrevista coletiva depois da próxima partida, em que sim, jogadores ou o técnico Tite devem se manifestar sobre a posição da seleção brasileira nessa Copa América. É fato que o técnico Tite vai ser questionado hoje na entrevista coletiva protocolar um dia antes das partidas, e amanhã tem o jogo contra o Paraguai. O técnico da seleção brasileira, ele é muito evasivo, ele tenta tirar o foco de questões polêmicas. Ele mesmo também está no centro dessa polêmica, porque tanto o treinador quanto os jogadores ficaram muito insatisfeitos, Sheila. Na última semana, inclusive, ninguém se pronunciou nos preparativos aqui na Granja Comari, em Teresópolis, antes de jogo na eliminatória, na última sexta-feira, porque quando o Brasil, na semana passada, na última segunda-feira, teve o anúncio da Conmebol que ia sediar a Copa América, o Caboclo esteve em Teresópolis, no centro de treinamento, não falou com nenhum jogador, eles souberam pela imprensa. O técnico Tite também ficou muito incomodado com essa situação, e já tem até especulação, de substituição do Tite lá no comando da seleção brasileira. Mas agora, com esse escândalo comprovado aí com os áudios do Caboclo contra essa funcionária, pode ser que o Tite, não se sabe o que ele vai anunciar, porque um manifesto dos jogadores vai ser feito amanhã, mas o Tite hoje tem a entrevista protocolar antes do jogo da eliminatória. E consta que esse manifesto seria assinado por todos os jogadores com o apoio do treinador, né, Mário? Ele surgiu de onde? Quem foi o gatilho? Quem foi a primeira pessoa a tocar no assunto dentro do grupo dos jogadores da seleção? A gente tem informações sobre quem seria a liderança desse movimento, desse levante do Brasil contra a Copa América? Megali, são informações de bastidores de que os jogadores mais experientes que atuam na Europa, como o Neymar, o Casemiro, que foi o capitão na última partida, inclusive ele falou ao ser questionado que todo mundo sabe qual é o posicionamento deles, mas eles vão falar no momento adequado, que é depois da partida contra o Paraguai, pelas eliminatórias, que aí o foco vai ser na Copa América. Mas ao que parece são os jogadores mais experientes, Neymar, o próprio Casemiro do Real Madrid e o Thiago Silva, que é o jogador mais velho, tem 36 anos, ele está com a delegação, mas está lesionado e não jogou, mas tem a possibilidade dele estar sim à disposição para a Copa América, caso os jogadores participem dessa competição. Ontem a Argentina confirmou que vai participar. Também informação de bastidor, o Neymar teria feito contato com o Luis Soares do Uruguai e o Messi também da Argentina, falando de boicote à Copa América. Mas outros países menos tradicionais, jogadores que necessitam dessa premiação, temendo também uma represália, uma punição da Confederação Sul-Americana de Futebol, resolveram que vão disputar sim a competição. Copa América que vai ter a final no Maracanã e outros 7 jogos no Rio de Janeiro, sendo 7 partidas no estádio Newton Santos ou em Engenhão. Mais uma perguntinha. Claro. Megali, desculpa te cortar. Renato Gaúcho, Mário Dias Ferreira, é um nome que vem sendo aventado para assumir a seleção brasileira, apesar de Tite, até anteontem, não apresentar nenhum tipo de movimento de queda, né? Não havia recebido muitas críticas a ponto de tá balançando no cargo, e aí, de repente, depois de toda essa discussão em torno da realização ou não da Copa América no Brasil, Tite começa a balançar. Renato Gaúcho, o que a gente tem de informação a esse respeito?
Há uma pressão muito grande, apesar da seleção ter 100% de aproveitamento nas eliminatórias da Copa do Mundo, Carla, de que o Tite está muito insatisfeito com esses bastidores da seleção brasileira e também que o Caboclo estava tentando se meter muito no trabalho dele, um auxiliar direto que tinha a intenção de ter sido afastado, a contratação de pessoas de fora, como o Xavi, ex-jogador do Barcelona, para ser um auxiliar do Tite, então ele estava se sentindo um pouco desprestigiado. Tanto é que no gol que o Richarlison fez na partida da última sexta-feira, a primeira coisa que ele fez foi correr e abraçar o Tite. Todos os jogadores deram um abraço apertado no treinador da seleção brasileira, que mostra uma união do grupo, mas há sim uma insatisfação da diretoria, principalmente do Caboclo, apesar de que os dois foram vistos ali conversando de forma amistosa antes da partida, com o Cafu, que também estava por lá, ex-lateral da seleção, campeoníssimo, que também participou lá da delegação no jogo no Beira-Rio, na última sexta-feira. Mas nos bastidores diz que há uma certa insatisfação do Tite. Eu não duvido, mas acho improvável o Tite pedir demissão amanhã após a partida. Ele mostra que tem o grupo na mão, mas o Renato Gaúcho é um nome que agradaria. Ontem, inclusive, o jornalista do Sport TV, André Rizek, disse que o Renato Gaúcho seria o novo técnico para agradar o Bolsonaro, porque o Rogério Caboclo estava tentando de uma forma desesperada, Megali, se agarrar aí ao Bolsonaro, que conseguiu, junto com a Conmebol, a realização da Copa América aqui no Brasil, esvaziando um pouco o Tite para mudar o foco dessas denúncias contra ele, mas com a divulgação dos áudios dessa denúncia, dessa funcionária da CBF, acho muito difícil essa substituição agora, o Tite entrando, o Renato Gaúcho sendo chamado e o Tite saindo da seleção brasileira. Olha, a tábua de salvação do cara, Bolsonaro. A CBF é uma empresa privada. O que o Bolsonaro tem a ver com isso? Bom, sabemos, Rogério Caboclo, sabemos agora que por trás daquele sorriso apalermado, né, embriagado, a gente já sabia que havia uma grande mediocridade embriagada de poder, agora sabemos que o cara estava embriagado de outras substâncias também, e mantendo uma certa tradição de bandidagem na cadeira principal daquela casa chamada CBF, que foi iniciada lá atrás por João Avelange, depois com seu genro, Ricardo Teixeira, Marim, Deonero, né? O Deonero não pode botar o pé para fora do país. Caso contrário, vai acender uma luz vermelha lá na Interpol, tocar sirene, o cara vai ser preso. E ele fica aqui no Brasil, porque bobo não é. Oferecendo biscoito de cachorro para funcionária, chamando a profissional de cadelinha. Imagine o que ela não teve que ouvir antes de tomar a decisão drástica de gravar o próprio chefe. Que coisa ridícula, que coisa deplorável. O Caboclo, presidente afastado da CBF, ainda é conselheiro vitalício do São Paulo Futebol Clube. Como torcedor, espero que seja afastado o mais rápido possível, para ontem. Demorou. Né? É inaceitável esse tipo de conduta de qualquer um presidente de confederação de futebol, que coisa vergonhosa, porém coerente com o passado recente, não tão recente assim da CBF. Mário Dias tá ligado, qualquer novidade, prioridade é sua. Bom trabalho, meu velho, boa semana. Até.